Ninguém nasce desconstruído e eu não sou exceção. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E se você já é inscrito, deixa o like logo no início do vídeo, porque ajuda muito na divulgação do canal. Hoje eu quero contar a história de como eu fui de uma pessoa não desconstruída, porque ninguém nasce desconstruído, até chegar onde eu tô hoje, que não é o ponto final. Espero que não seja. Morro de medo de virar uma dessas pessoas que fica: mas eu era a igreja de Santa Cher na Terra, você tá falando o quê? Eu sou desconstruído. Tem muita gente aí que tá na militância há muito tempo e acha que já desconstruiu tudo que tinha que desconstruir. Isso é um problema, eu vou falar disso também. Desde criança, eu era muito questionador. Eu gostava sempre de perguntar e de me fazer ser ouvido. Aliás, eu não gostava de ser criança porque eu não era ouvido enquanto criança. Eu era sempre ignorado. Meu primeiro ato de rebeldia, ainda que silencioso, foi quando na primeira série do ensino fundamental, uma professora que eu gostava muito saiu da escola no meio do ano e substituíram por uma que eu detestava, que ficava gritando com a gente e tal. Eu era criancinha, né? Então, como eu não reconhecia ela como a professora que eu gostava, eu não troquei o nome da professora antiga no caderno. Aí lá para outubro ela falou: você ainda não trocou o nome? Eu falei: esqueci. Criança já fazendo isso, mas é óbvio que estava bem longe de qualquer pensamento de luta de classe ou qualquer outra coisa. Fui crescendo e com todos os privilégios que eu tinha, eu sempre estudei em escola particular. E eu vivia dentro de uma bolha. Então, na adolescência, eu era contra a cota, achava aquilo um absurdo, que dizia que as pessoas negras e pessoas de escola pública eram menos capazes, achava que iam roubar minha vaga, aquela idiotice toda. E eu entrei na faculdade, na primeira faculdade, com essa mentalidade. E aí eu saí do armário, me descobri gay. E na faculdade, se descobrir gay, você deve estar achando que foi aí que eu comecei a me desconstruir. Não, eu ainda era um gay muito do problemático. Machista, fazia comentário racista, era gordofóbico, na época eu era magro, não sabia nada de porcaria nenhuma. Bem problemático mesmo. Só que aí eu fui começando a entender pautas LGBT. A princípio pautas gays, né? Casamento, luta contra a homofobia e por aí vai. E nisso eu fui começando a me interessar por militância gay. E depois eu fui começando a entender que as pautas LGBT não eram só as minhas. E não se tratava só de questões de gênero e sexualidade, também tinham intersecções de raça, de classe, de corpo, de todas as outras coisas que podem haver, de gênero. E aí eu fui começando a pensar no assunto. Lá para 2013, quando aquela galera toda foi pra rua, me veio um baque de: caramba, não são só as minhas pautas que existem no mundo, existem pautas que eu nunca imaginei, de pessoas que eu nunca prestei atenção. E como é que eu vou querer que pessoas que não vivem o que eu vivo prestem atenção e me ajudem na luta pelas minhas pautas, pelas minhas questões, se eu não faço o mesmo por outras pessoas? E aí, sabe, expande o universo. Claro que ainda não estava desconstruído. Uma coisa é você adquirir uma consciência, a outra coisa é você adquirir conhecimento. E foi aí que eu fui atrás do conhecimento. 2 anos depois das marchas de 2013, eu criei a Igreja de Santa Cher na Terra. Eu criei junto com um amigo que saiu poucos meses depois. A ideia era fazer uma página de humor, como se fosse uma religião em que a regra era ser LGBT e o pecado era ser cis hétero. Só que, muito gostando de escrever como eu sempre gostei e muito questionador como sempre fui, logo eu comecei a fazer um tipo de humor que eu aprendi a gostar muito, que não é um humor com o oprimido, é o humor com o opressor. Coisas que Charlie Chaplin e Monty Python, por exemplo, faziam. Coisas que hoje a gente vê Marcela Diné, Márcio Smelling e Tata Werneck fazendo, por exemplo. E logo nas primeiras semanas, a página começou a crescer porque eu comecei a questionar os padrões de beleza e o gosto das pessoas. Porque as pessoas que eram consideradas bonitas eram todas exatamente iguais e todo mundo gostava das mesmas pessoas.
foi um bombardeio de gente falando que isso era mimimi, que isso não era nada demais. E era uma época, 2015, que pouca gente debatia isso. Ainda era muito nichado esse debate. Dentro da comunidade LGBT, falar disso era pedir para ser bombardeado. E que bom, porque o meu debate ainda estava também engatinhando. Para mim eram questões que estavam muito no inicinho. Felizmente isso foi crescendo em mim, isso também foi crescendo na comunidade LGBT. E olha, se eu ganhasse R$1 para cada vez que uma pessoa manda mensagem dizendo já discordei muito de você, mas hoje eu vejo que você está certo, eu já estava rico. Inclusive, se você é uma dessas pessoas, me manda R$1. De repente agora é a hora que eu fico rico. E aos poucos eu fui vendo a Santa Cher crescer junto com as minhas pautas e também junto com as pautas da comunidade LGBT. Não acho que o meu trabalho e que a Santa Cher foram responsáveis por isso. Eu acho que fomos parte de um movimento, de um período na história que somos parte de um movimento de um período na história. E não apenas responsáveis, somos parte desse rolê todo. Mas eu tenho muito orgulho do que eu construí até hoje. Só que a grande parada da desconstrução não é me desconstruir ou não me desconstruir, não é um sim ou não. É um caminhar que vai durar para sempre. Não foi quando eu bati 10 mil, ou quando eu bati 50 mil, ou quando eu bati 100 mil na Santa Cher no Facebook, que eu virei o desconstruído do rolê. Ninguém é 100% desconstruído e ninguém nunca será 100% desconstruído. Mas temos todos a obrigação de continuar nessa caminhada e nos desconstruir o máximo possível. Então já falei muita besteira na Santa Cher. Já teve post transfóbico, já teve post machista, já teve post de toda sorte de problemas. E eu me reconheço como uma pessoa teimosa. Geralmente, quando uma pessoa aponta, eu fico na defensiva, mas aí aquela sementinha tá plantada e passa 1-2 dias eu entendo. Na pior das hipóteses, passa um mesinho e eu entendo. E aí eu peço desculpas e evito repetir o erro. E é assim, já teve gente vindo querer me cancelar na Santa Cher por coisas que eu falei em 2012. Sim, eu falei merda em 2012. E felizmente eu não falo mais. Na minha visão, a gente está na militância para empoderar as pessoas oprimidas e também para educar as pessoas oprimidas e opressoras. Se a gente não acredita na educação dessas pessoas, em como essas pessoas podem mudar e podem ir de um lixo como eu era até alguém que fala coisas coerentes e costuma ser sensato, se a gente não acredita nessa possibilidade de mudança, para que militar, sabe? Então se você vê uma pessoa que falou muita besteira, parece uma menina no Big Brother que em 2013 falava contra Dilma, falava umas besteiras, e hoje ela, faz atendimento a pessoas LGBT, parto humanizado, milita pra caramba, super feminista. Sabe, se a gente não acredita em mudanças como essa, pra que militar? Eu milito porque eu acredito que todo mundo é capaz de mudar. E você, o que você mais mudou? Você já fez que tipos de comentários absurdos? E o que você mais orgulha, o que você mais se orgulha de ter desconstruído? Conta aqui nos comentários pra mim. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e de deixar seu like, tá? Tchau, tchau!